Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com a resenha literária da Fran. O livro dessa semana é esse, O Primo Basílio, de S. de Queiroz. Vou falar um pouquinho da obra, do autor, dos personagens, ler um pouquinho do trechinho e no final vou falar a crítica em relação a essa obra. Bem, o autor é o S. de Queiroz, é um autor muito conhecido e popular de Portugal. Ele foi um dos maiores influentes romancistas da língua portuguesa. Principalmente o seu nome está entre, né, o estilo realista, né, da ficção. Então, com seu estilo envolvente e humor e uma ironia andam juntos com a crítica social de costumes da época. Existem outras obras relacionadas a esse autor famosas também, como O Crime do Padre Amaro, Os Maias, que eu já li, que inclusive também já virou até minissérie na Globo, se não me engano, na Globo, a minissérie do Crime do Padre, aliás, Os Maias. Essa obra, ela retrata também, entre as outras obras que ele traz, o contexto de uma época, né? Como era a vida da cidade na época em Portugal, né? Era um período em que existia algumas restrições às mulheres. Então, de forma bem irônica, né, e bem crítica, ele traz isso, né, sobre essa questão dos traços, dos perfis psicológicos humanos. Bom, na obra são 3 personagens principais, né, que envolvem toda a trama, que seria a Luísa, o Basílio, que é seu primo, e a Juliana, que é a criada da casa. A história começa da seguinte forma: a Luísa é casada com Jorge, ele é o marido dela, que faz muitas viagens, né, de negócios, e ela fica a maioria do tempo dela só. Naquela época, a gente precisa ver o contexto, naquela época as mulheres tinham como casamento a sua representação na sociedade. Então, a mulher casada, né, era uma mulher que tinha uma reputação, né, a zelar. Ela não tinha muitas escolhas, então todo o casamento, a posição social que ela ocupava na sociedade, era um papel de muita relevância. Na casa, quando o marido dela viajava, ficava só ela e as criadas. Nessa ocasião, em uma dessas viagens que Jorge fez, né, a trabalho, apareceu meio que por acaso o Basílio, que era o primo dela. E eles tiveram namorico na adolescência. E a partir daí desses encontros, dessas visitas, né, que ele foi fazendo a ela, ele foi envolvendo ela pouco a pouco, né? O Basílio, sobre a característica, o perfil psicológico de Basílio, fazendo análise, né? Ele é tipo Dom Juan, né? É aquele tipo bon vivant. É aquele tipo de homem sedutor, né? Que gosta do bom e do melhor, que gosta do luxo, que conhece vários países, que conhece muitas mulheres, né? Mas que não quer nada, né? É aquele homem que vive muitas vezes às custas do luxo, mas que não quer trabalhar, né? Então, o Basílio... Meu Deus, a câmera virou. Então, o Basílio, ele começa, como ele não tem nada pra fazer, né, em Lisboa, ele começa a visitar a prima e começa a fazer investidas, né, ele começa a seduzir ela. Com o tempo que eles vão tendo esse romance, Luísa vai percebendo alguns traços da personalidade do primo que, no primeiro momento, ela não tinha percebido, né? E aí ela começa a entrar num colapso, né, entrar numa situação meio complicada. Eles têm vários encontros, né? E um desses encontros muitas vezes são interrompidos porque algumas pessoas da cidade começam a perguntar pelo marido, quer visitar ela, ela nunca tá em casa, e começa a haver desconfiança da vizinhança. Nesse meio tempo, a Juliana descobre o caso que a Luísa tem com ele, né? Que ela escreve, eles se comunicam por cartas, né? E ela consegue pegar alguma dessas cartas e esconde, para no momento oportuno ela poder fazer a chantagem dela. Em relação ao romance dos dois, no começo é muito empolgante, né? A Luísa, ela meio que não pensa nas consequências do que aquilo representa para a vida dela de casada, né? Ela começa a se envolver, ela realmente acredita que o primo a ama, assim como ela ama ele. Só que com o tempo vai passando, ela começa a perceber que o Basílio não dá mais tanta importância para ela como no início, né? Ela começa a achar, deduzir no caso, que ela só seria mais um objeto de desejo dele, de um capricho. E ele começa a ficar frio com ela, ele não trata ela como antes. E aí ela começa a se chatear com isso, né? Ela começa a dizer pra ele que só ela faz sacrifícios de ir até ele, ela tem que pegar não sei quantos bondes, né? Carros de passeio pra poder visitar ele, onde ele mora é muito longe, é um subúrbio, né? Que ele mora num apartamento muito pequeno, e sempre ela tem que se deslocar pra ver ele.
Sempre ele tenta passar, né, pra ela que não, que gosta dela e tal. E ela sempre cede a ele, até que chega um momento em que ela se cansa, né, dessas atitudes dele. E aí ela passa a não mais... ela começa a se sentir perdida naquela situação, né? Ela começa a perder a identidade dela, né? Ela começa a lembrar do Jorge, lembrar do marido dela, no caso. Começa a lembrar de como ele a tratava, né? De como ele a mimava, de como ele era carinhoso com ela, né? E ela descobriu o quanto ela amava realmente Jorge, né? E começa a fazer essa comparação entre o Basílio e o marido dela. E ela começa a ter remorsos, né? Um arrependimento, né? Porque o marido dela sempre a tratou bem, sempre... tratou ela como uma rainha. E ela estava se humilhando, né, no caso, pra um homem, né, no caso, o Basílio, que ela mal conhecia. Ela ficava pensando na possibilidade, se fossem casados, né, seria que ele ia manter a vida de casado, ele iria ter outras amantes, isso começar a pensar pela cabeça dela, né. Então isso foi pesando pra ela, né, essas questões. Vou ler aqui um trechinho do encontro que ele teve com ela, não vou ler tudo, porque é o intuito que vocês um dia ler, conhecer essa história. E aí, eu vou ler aqui uma coisa muito interessante. Aqui ele abraça... Chega um momento que ele abraça ela, começa a beijar o olho dela, a beijar o cabelo dela e tudo mais, e dá um beijo nela. E aí ela repele e ele fica muito nervosa, muito assustada. E aí ela manda ele embora. E aí ele diz assim, né, faz tipo uma chantagem ali. Bem, adeus. Aí ela diz adeus. Basílio disse então com muita ternura: está zangada? Não. Escuta, murmurou ele adiantando-se. Luísa bateu com o pé. O que, homem? Deixa-me. Amanhã, adeus, vai-te amanhã. E ele disse, bem baixinho, amanhã. E saiu rapidamente. Luísa entrou no quarto toda nervosa. E ao passar diante do espelho ficou surpreendida. Nunca se vira tão linda. Deu alguns passos calada. Juliana arrumava a roupa branca no gavetão do guarda-vestidos. Quem tocou a bocado? Perguntou Luísa. Foi o seu Sebastião, não quis entrar, disse que voltava. Então, como vocês podem perceber, a Juliana, que não é boba nem nada, já começou a perceber, né, o que estava acontecendo entre os dois. E ficava muito calada, muito ai, meu Deus, a palavra não sai. Sorrateiramente, né, observando tudo, né, dando espaço para as situações acontecerem, como se não soubesse de nada, né. E aí o fato de que ela começa a adultério, tem esse romance, só que ela começa a se cansar, né? Começa a pesar na balança, né? O que vale a pena e o que não vale. E começa a perceber que entrou na grande cilada. Na verdade, entrou na grande cilada. E quando ela chega em casa um dia, muito chateada, porque ela não consegue se encontrar com o Basílio, ela chega em casa e tá tudo por fazer, né? Ela começa a falar um monte de coisa pra Juliana. E nesse momento, a Juliana mostra as garras. Ela diz que se a Luísa aumentar a voz pra ela, ela joga tudo pro ar. Porque ela tem todas as cartas na algibeira dela que ela traz na cintura. Ou seja, a peste tinha uma carta na manga. Ou melhor, várias cartas. Literalmente falando. E aí a Luísa nesse momento tem um choque, né? Ela tem um desmaio. E quando ela volta a si, a vida dela não será mais a mesma. Ela começa a ser chantageada pela Juliana, né? São coisas que a Juliana começa a fazer exigências. Pede perfume, ela dá. Pede pra trocar de quarto, ela dá o melhor quarto pra Juliana. A Juliana tem certas regalias. No meio por fim, acaba que a Luísa começa a fazer as coisas de casa, a fazer de casa, no lugar da Juliana. Quando o marido dela chega de viagem, né? E percebe essa mudança repentina na Luísa, ela mais magra, né, mais triste. Ele começa a sondar pra ela, perguntar o que foi que aconteceu, só que ela não consegue se abrir com ele. Em vários momentos, ela tenta contar pra ele a verdade, só que ela não consegue, porque sempre a Juliana tá por aí, né, por ali ameaçando ela. E aí a vida dela começa a ficar muito complexa. Eu vou ler agora a parte da crítica da obra, né, do que traz, contexto total, porque eu não quero ler tudo, porque eu quero que vocês leiam. Não vou contar o final também. Quero que vocês desculpem, mas o final foi muito assim... Ai, meu Deus. Então, O Primo Basílio foi uma obra que foi publicada na época, em 1878. É seu romance mais popular. Narra a trágica e cômica história de um adultério. A bela Luísa, casada com o engenheiro de Minas, Jorge, tem um caso com o primo Basílio, que havia sido seu namorado na adolescência. Chantageada pela criada Juliana, Luísa enfrenta ao mesmo tempo o perigo do escândalo e o irremediável afastamento do amante. Então, o autor conta esse drama impressionante, cheio de riqueza de detalhes sobre a vida portuguesa da época e uma profusão de personagens, né? Então, aqui assim, ó,
a Juliana seria a encarnação da mulher recalcada e vingativa, né? Então, assim, cada personagem que ele constrói ao longo da obra, ele dá um perfil característico de uma sociedade. Então, Juliana representa aquele tipo de pessoas que tem vontade de viver a vida da Luísa, no caso, né? De ter a vida da Luísa, né? Mas pela condição dela, ela tem inveja, na verdade. Então ela é recalcada, ao mesmo tempo vingativa, né? Então aquela forma de chantagear a Luísa seria a forma de ela se vingar, socialmente falando, da vida que a Luísa está vivendo, que ela gostaria de viver. Mesmo que fosse o casado ou tendo um caso, né? Então, assim, ela mostra o perfil de uma sociedade, né, hipócrita, mas que existe muito recalque, muita inveja, né? E que através dessa circunstância, dessa situação, ela mostra realmente quem ela é. Não vou contar tudo, como eu falei pra vocês, espero que vocês leiam. Essa obra é muito interessante, traz muitas reflexões. E por incrível que pareça, os perfis psicológicos daquela época ainda hoje acontecem no mundo todo, né? Então, é uma coisa que faz a gente refletir, a pensar no comportamento humano, porque que as pessoas agem de determinada maneira, e a gente vê que as coisas acontecem, as coisas passam, mas o ser humano às vezes continua do mesmo jeito, né? Então, é uma forma que traz a gente refletir, né, sobre o que a gente está